Imagine a cena: um casamento luxuoso, a noiva deslumbrante, a música perfeita. Mas, de repente, um grito corta o ar, e uma figura inesperada surge, desafiando a perfeição. O que aconteceria se, em meio a tanto glamour, a verdade mais crua viesse à tona, revelando segredos que poderiam destruir tudo? Prepare-se para descobrir como um simples gesto de desprezo pode desvendar uma história de abandono, perdão e o verdadeiro significado do amor. Quem deixou essa mulher imunda entrar aqui dentro? A voz de Isabela, a noiva, ecoou pelo salão como um tapa. As luzes do buffet tremularam, e a orquestra parou por um segundo. O som dos instrumentos foi engolido por um silêncio desconfortável, e todos os olhos se voltaram para ela. Vestida num tomara que caia branco com bordados reluzentes e salto-agulha, Isabela estava no centro da pista, os braços erguidos, como se desse um sermão. Alguém expulsa essa criatura daqui, por favor. Isso aqui é um casamento, não é feira livre. A mulher em questão era baixa, franzina, com os cabelos desgrenhados e a roupa encardida de poeira. Nas mãos, ela segurava uma cestinha de vime com pequenos amendoins e estendeu um deles com um sorriso humilde. É só um mimo, filha. Um presentinho de boa sorte. Boa sorte para quem, minha senhora? Para quem nasceu no lixo igual a senhora, disparou Isabela, agora mais exaltada. Vai, sai daqui. Está estragando minhas fotos. Ninguém se moveu. Foi então que, com os olhos flamejantes e o salto tilintando no chão de mármore, Isabela se aproximou e, sem pensar duas vezes, desferiu um chute seco na perna da mulher. A idosa cambaleou, a cestinha caiu no chão, e os amendoins se espalharam entre os pés dos convidados, agora todos estáticos, calados, fingindo que não tinham visto. A mulher se curvou de dor, mas não revidou nenhum grito. Apenas encarou Isabela por um breve segundo, com os olhos cheios d'água e uma expressão que não era nem raiva, era algo pior, decepção silenciosa. 2 seguranças de terno preto surgiram ao fundo, pegaram-na pelos braços e a conduziram até a porta lateral. A sandália dela ficou pelo caminho. A outra arrastava no chão, produzindo um som triste, como se algo dentro daquele casamento tivesse sido quebrado. Isabela ajeitou a alça do vestido, recompôs o penteado e sussurrou só para si: hoje é o meu dia. Ninguém vai roubar isso de mim. A música recomeçou. Os garçons voltaram a circular com taças de espumante. Os convidados riram nervosos e fingiram esquecer o que tinham acabado de ver. O noivo, Gabriel, nem viu a cena. Estava do outro lado do salão, rindo com empresários e políticos. Mas alguém viu tudo. Rafael, o padrinho mais discreto, um advogado quieto e observador que jamais esperaria ver algo daquele tipo. E naquele instante, enquanto Isabela voltava a dançar no centro da pista, como se nada tivesse acontecido, Rafael não conseguia tirar da cabeça uma pergunta. Quem era aquela mulher? Rafael não era homem de se meter em tudo. Advogado experiente, acostumado a lidar com mentiras disfarçadas de contratos, sabia reconhecer quando algo estava errado, e o que tinha acabado de ver. Aquilo não era só um deslize de uma noiva estressada, era um sinal. Ele olhou para Gabriel, o noivo. Gabriel sorria para um vereador conhecido, cercado de homens engravatados e risadas exageradas. Era como se tudo estivesse indo perfeitamente bem, como se nada tivesse acontecido. Mas Rafael não conseguia esquecer o olhar daquela mulher, a forma como ela segurou a dor sem reclamar, como se já estivesse acostumada com aquilo, como se não fosse a primeira vez que alguém a chutava, não no corpo, mas na dignidade. Ele se afastou discretamente da mesa de bebidas e saiu pela porta lateral, onde os seguranças haviam levado a mulher. O corredor estava vazio. Apenas um dos garçons recolhia pratos. Rafael o abordou. Com licença, você viu para onde levaram aquela senhora agora há pouco? O garçom olhou em volta antes de responder, meio hesitante. Acho que deixaram ela sentada lá fora num dos bancos. Mas não sei se ela ainda está lá, moço. Rafael assentiu, agradeceu e seguiu até a área externa do salão, um jardim cuidadosamente decorado, com luzes de LED e mesas para os fumantes. Ao fundo, num banco de madeira meio escondido entre 2 vasos gigantes de samambaia, lá estava ela, sentada, silenciosa, de cabeça baixa, a sandália ainda fora do pé e a cestinha com os amendoins, agora recolhida, repousando ao lado dela.
Rafael se aproximou devagar, sem querer assustá-la. A senhora está bem. Ela levantou os olhos devagar, olhos nublados, mas atentos. Estou sim, filho. Só um susto. Desculpe, é que eu vi o que aconteceu lá dentro. Aquilo não foi certo. A mulher esboçou um sorriso triste. A vida é cheia disso, meu filho. Umas pessoas esquecem de onde vieram, outras fingem que nunca viram. Rafael ficou em silêncio. Aquela frase parecia conter mais do que palavras. Era como se ela falasse de algo maior, como se conhecesse alguém ali dentro. A senhora conhece o noivo? Ele perguntou sem rodeios. Ela hesitou, depois respondeu, conheço de onde? Os olhos dela marejaram, mas ela disfarçou, de um lugar que ele tenta esquecer. Rafael sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele sabia que havia mais naquela história, muito mais. E algo lhe dizia que aquela mulher era a chave de tudo. Enquanto isso, lá dentro, Isabela ria de algo que uma amiga tinha dito. Mas mesmo entre sorrisos falsos e fotos posadas, havia algo a incomodando. O rosto daquela mulher, os amendoins no chão, o silêncio repentino. A verdade, por mais escondida que fosse, sempre encontra um jeito de reaparecer. Aquela noite continuou com sorrisos falsos, brindes ensaiados e muitas câmeras registrando cada detalhe do que parecia ser um casamento perfeito. Mas Isabela, mesmo rodeada de elogios, sentia algo estranho, como se uma pequena rachadura tivesse se aberto no cenário impecável que ela montou. No fundo, o olhar daquela mulher a incomodava mais do que ela queria admitir. Enquanto isso, Gabriel seguia alheio ao que tinha acontecido. Estava no palco principal, cumprimentando convidados importantes, fechando novos negócios mesmo no meio da festa. Rafael, no entanto, voltou para dentro com o pensamento em outro lugar. A frase da senhora ainda ecoava na mente dele, de um lugar que ele tenta esquecer. Aquilo não soava como uma metáfora qualquer, era pessoal, era profundo. Rafael olhou para Gabriel e pensou em como ele sempre foi reservado sobre o passado. Raramente falava da infância, da mãe, só comentava sobre o pai, Sr. Roberto, um senhor simples, que morava no interior e que ele visitava de tempos em tempos. Sobre a mãe, o silêncio era absoluto. Aquilo tudo começou a fazer sentido, mas ele precisava ter certeza. Enquanto observava de longe, Rafael notou que Gabriel se dirigia até a pista de dança para a valsa com Isabela. As luzes se apagaram lentamente, e um refletor suave iluminou o casal. A música começou. Era uma versão instrumental de Eu Sei Que Vou Te Amar, interpretada por um pianista contratado especialmente para aquele momento. Todos aplaudiram. Isabela, mais leve após o vinho e os flashes, sorriu para Gabriel como se nada tivesse acontecido. Mas ele, ao olhar nos olhos dela, sentiu algo diferente, como se tivesse percebido, mesmo sem saber, que algo naquela noite estava fora do lugar. Depois da dança, Isabela se afastou para retocar a maquiagem. Foi quando Rafael aproveitou a chance e chamou Gabriel discretamente para um canto mais reservado, perto da entrada da área externa. Preciso te contar uma coisa que aconteceu agora há pouco, disse com o tom mais sério que conseguiu. Gabriel estranhou o olhar do amigo. Fala, aconteceu alguma coisa. A Isabela, ela chutou uma mulher aqui dentro, uma senhora de idade, bem humilde, chamou ela de lixo e mandou expulsarem. Gabriel franziu a testa sem acreditar. O quê? Quando? Eu não vi nada disso. Você estava com os convidados, mas eu vi tudo. E mais, eu fui atrás dela depois. Gabriel já não sorria. Agora o clima mudava completamente. Quem era essa mulher? Ele perguntou com a voz mais baixa. Rafael respirou fundo, olhou nos olhos. Não sei, mas tem algo nela, algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Gabriel não era do tipo que se abalava fácil. Vinha de uma infância dura, cheia de silêncios e superações. Mas quando Rafael falou daquele jeito, com os olhos sérios e a voz quase trêmula, algo dentro dele se mexeu. Onde ela está agora? Perguntou, engolindo seco. Do lado de fora, sentada num banco, ainda com a cestinha. Sem dizer mais nada, Gabriel saiu, atravessou o salão lotado, sem prestar atenção nos flashes, nos risos, nem nos cumprimentos.
Aquilo que o movia agora era algo mais antigo, mais profundo, um pressentimento, uma lembrança que ameaçava voltar. Chegando à área externa, os sons da festa se tornaram abafados. Lá estava ela, sentada no mesmo banco, a cabeça baixa, o corpo franzino e cansado. Gabriel foi se aproximando devagar, o coração batendo mais rápido a cada passo. Quando a senhora levantou os olhos e os dois se encararam, o tempo parou. Os olhos dela estavam nublados, mas ainda assim eram os mesmos. "Mãe", ele disse quase sem voz. A mulher arregalou os olhos, cobriu a boca com a mão tremendo. "Gabriel, meu Deus, meu filho." Ele caiu de joelhos à frente dela. Não importava quem estava vendo. Naquele momento, tudo ao redor desapareceu. "É você mesmo." Eu achei que... Ela segurou o rosto dele entre as mãos, como se ele ainda fosse um menino. Os dois choravam em silêncio. "Me perdoa, meu filho," ela disse, a voz embargada. "Eu fui embora por medo. Seu pai perdeu tudo. A fome bateu na porta, e eu achei que conseguiria ajudar vocês de longe, mas eu me enganei." Gabriel fechou os olhos. As lembranças da infância voltavam como um vendaval. O dia em que acordou e ela não estava mais lá. O pai chorando escondido, os anos vendendo água no farol, estudando com lanterna emprestada, tudo sem nunca entender por que ela havia sumido. "Mãe, por que agora?" ele perguntou com dor, mas sem raiva. "Porque eu soube que você ia se casar, e eu só queria te ver de longe, dizer que sinto orgulho, que mesmo eu tendo falhado, você venceu." Gabriel não sabia o que dizer, mas no meio da dor sentiu algo que não esperava: alívio. "Foi você que a Isabela chutou." Ela apenas assentiu com a cabeça, o olhar baixo. Ela não sabia quem eu era, nem me deixou falar. Gabriel respirou fundo. Um nó se formava na garganta, mas algo mais começava a se formar dentro dele, uma dúvida cruel. Ele amava Isabela, ou achava que amava. Mas e se Rafael estivesse certo? E se o que ela fez ali fosse só um reflexo do que viria? Ele olhou para a mãe de novo, e a única coisa que conseguiu perguntar foi: "Você me perdoa?" Ela apertou as mãos do filho entre as suas e respondeu com firmeza: "O perdão de mãe é o primeiro a chegar, meu filho. Mesmo quando a gente se esconde na dor, o amor não vai embora." Gabriel encostou a cabeça no colo dela, como se voltasse a ser o menino de 10 anos que chorava no escuro, sem entender por que a vida o tinha abandonado. E ali, no jardim silencioso, ele sentiu o chão da sua história voltar a se encaixar. Eles ficaram ali por alguns minutos, apenas respirando, até que Rafael apareceu de longe e viu a cena. Respirou aliviado. Não precisava dizer mais nada. A mãe de Gabriel se levantou devagar, pegou a cestinha do chão, ajeitou a sandália e sussurrou: "Agora eu posso ir. Já te vi, já te abracei." "Não, você vai entrar comigo." Ela balançou a cabeça. "Eu não quero causar mais confusão, meu filho." "Você não causou nada. Foi a Isabela que causou. E eu preciso conversar com ela com clareza, com os olhos abertos." Enquanto caminhavam de volta em silêncio, Gabriel sentia a alma dividida. A mulher com quem ele tinha dividido planos, risos, jantares, viagens. Era a mesma que chutou a própria sogra sem nem ouvir uma palavra. Era isso que ele queria para a vida dele? Antes de entrar novamente no salão, Gabriel parou por um instante, olhou para o céu, fechou os olhos e pensou: será que eu estou apaixonado por quem ela é ou por quem eu achei que ela fosse? Quando Gabriel entrou no salão com a mãe ao lado, o mundo pareceu parar por um instante. Algumas pessoas reconheceram a senhora da confusão anterior e olharam surpresas. Isabela estava perto da mesa de doces, tirando fotos com os convidados. Quando viu os dois, seu sorriso se apagou. "O que é isso?" ela perguntou, tentando disfarçar o incômodo com uma risada forçada. "Você foi buscar a maluca?" Gabriel não respondeu de imediato. Olhou para Isabela como quem olha uma pessoa pela primeira vez. "Isabela, essa mulher que você chamou de maluca é minha mãe." Ela arregalou os olhos. "O quê? Minha mãe? A mulher que você humilhou, que você chutou. É a pessoa que me colocou no mundo, e você nem se deu ao trabalho de ouvir."
Isabela congelou por alguns segundos. O salão inteiro parecia mudo, mesmo com a música de fundo ainda tocando. O olhar dela pulava de Gabriel para a senhora ao lado dele, tentando entender se aquilo era alguma espécie de piada de mau gosto. Você está falando sério, ela sussurrou, os olhos arregalados. Gabriel confirmou com a cabeça, mais sério do que nunca. Mas ela, essa mulher, ela apareceu aqui toda suja. Que tipo de mãe entra assim no casamento do próprio filho? E foi aí que Gabriel entendeu. Isabela não estava chocada por ter machucado alguém importante para ele. Ela estava chocada porque tinha sido enganada pelo status social da própria sogra. Para ela, o problema não era o chute, era a revelação. O tipo de mãe que me criou até onde pôde, que me ensinou a lavar o próprio prato, a correr atrás do que é certo, até que a vida foi dura demais e ela precisou ir embora. A vida que ela teve depois disso foi ainda pior. Mas mesmo assim veio aqui com vergonha, com dor, com medo, só para me ver feliz. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas, mas não era arrependimento, era raiva. Raiva de ter perdido o controle da narrativa. Você está mesmo dando ouvidos a essa mulher que te abandonou? Eu sou sua noiva, Gabriel. A gente tem uma vida juntos, um futuro. Temos, ele respondeu. Porque até agora eu só vi você gritar com garçonete, humilhar decorador e chutar uma mulher no meio da festa. Só porque ela não estava vestida do jeito que você queria. Ela tentou se justificar. Você sabe como eu sou quando estou nervosa. Eu não queria. Não queria? Você nem deixou ela falar. Você viu uma mulher pobre e decidiu que ela não merecia estar aqui. Isabela deu um passo para trás. Os olhares ao redor estavam ficando pesados. Ela percebeu que a imagem que tanto lutou para construir estava começando a ruir. Tentou sorrir, tentou fingir controle. Está bom, Gabriel, vamos resolver isso depois. Só nós dois. Essa noite é nossa. Gabriel respirou fundo, olhou mais uma vez para a mãe ao seu lado, depois de volta para Isabela. Essa noite talvez não seja mais. Isabela travou, e o silêncio que se instalou agora era diferente do anterior. Não era só desconforto, era o início de uma virada, um daqueles momentos em que a gente percebe de repente que pode não saber com quem está casando. E do outro lado do salão, Rafael observava tudo e sabia que a história daquele casamento estava prestes a mudar de rumo para sempre. Gabriel caminhou até o centro do salão com a mãe ao lado. A pista de dança, antes cheia, agora estava vazia, todos os olhos voltados para ele. O DJ, confuso, diminuiu o volume da música. O silêncio se espalhou como um véu pesado sobre a cerimônia. Gabriel respirou fundo, pegou o microfone de cima do pedestal. Desculpem interromper, mas eu preciso dizer algo. E não é só para Isabela, é para todos aqui. Isabela observava de longe, tentando manter o sorriso no rosto, mas já sem forças para fingir. A maquiagem começava a lhe escorrer no canto dos olhos. Ela sabia que a noite estava escorregando pelos dedos. Hoje era para ser o dia mais importante da minha vida. E de certa forma ainda é, mas não pelo motivo que eu esperava. Ele segurou a mão da mãe com firmeza. Dona Clara tremia, mas seus olhos brilhavam. Durante muitos anos, eu carreguei o silêncio sobre a minha mãe. Dizia para as pessoas que ela tinha morrido, que tinha desaparecido. E em parte era verdade. Porque quando alguém some da sua vida sem explicação, o que sobra é um buraco difícil de preencher. Mas hoje, essa mulher que vocês viram ser humilhada, essa mulher que a minha noiva chutou, essa mulher é a minha mãe, Dona Clara. E ela não está aqui para estragar a minha festa, ela está aqui porque o amor de mãe, mesmo que distante, nunca morre. E eu, por muito tempo, fui cego demais para ver isso. O salão irrompeu em aplausos. Não eram aplausos de festa, mas de reconhecimento, de emoção. Isabela, pálida, sentiu o chão sumir sob seus pés. Rafael se aproximou de Gabriel. Gabriel, se quiser, eu levo sua mãe até o carro. Ela pode descansar um pouco. Gabriel assentiu. Obrigado. Mas hoje ela não sai sozinha de lugar nenhum.
A resposta arrancou mais uma salva de palmas discretas de alguns convidados. A verdade já tinha se espalhado pelos corredores, e o que mais se comentava não era o fim do casamento, mas o gesto de humanidade. Um garçom passou oferecendo bebidas. Gabriel pegou uma taça de água e entregou à mãe com delicadeza. Ela sorriu sem jeito e bebeu um gole como se fosse vinho caro. Na outra ponta do salão, Isabela olhava ao redor e via tudo que planejou desmoronar, não apenas o casamento, mas a imagem perfeita, o status social, o controle. Pela primeira vez, ela não era a protagonista, e aquilo a destruía mais do que qualquer separação. Ela saiu do salão sem dizer nada, levando o vestido, os sapatos e a raiva dentro do peito. Atrás dela, ninguém foi. Gabriel ficou ali abraçado à mãe. Não sei o que vai ser de amanhã, mãe, mas hoje você me salvou. Dona Clara apertou a mão dele. Eu só queria que você soubesse que, mesmo errando, nunca deixei de te amar. O salão, que antes era cenário de um casamento de luxo, agora parecia mais íntimo, mais real, porque às vezes a cerimônia mais importante da vida não é entre noivos, mas entre mãe e filho. Mais tarde, naquela noite, Gabriel se sentou com a mãe do lado de fora do salão. O céu estava limpo, e a brisa morna parecia carregar algo que ele não sentia havia muito tempo: paz. O casamento não aconteceu. A festa acabou antes da sobremesa. Alguns convidados foram embora cochichando, outros ficaram para desejar força, mas para Gabriel nada daquilo importava mais. Ele havia se libertado de uma mentira que vinha alimentando sem perceber. Uma mentira com laço, vestido caro e sorriso para fotos. Você ainda quer saber de mim? Dona Clara perguntou, ajeitando a barra do vestido surrado. Mesmo depois de tudo que eu fiz. Gabriel olhou para ela com ternura. Mãe, eu cresci achando que você me esqueceu, mas hoje eu vi que foi o contrário. Você me amou até no silêncio. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Nem ele. Eles ficaram ali, lado a lado, até que o sol começou a nascer. Não disseram mais nada. Não precisavam. Algumas dores só se curam no silêncio compartilhado. Na semana seguinte, a notícia do casamento cancelado por causa de uma idosa misteriosa estampou sites de fofoca e redes sociais. Isabela postou uma foto sozinha, dizendo que tudo acontece por um motivo, mas a verdade Gabriel sabia e agora não precisava mais esconder. Ele seguiu com a vida, reatou laços com a mãe, reformou a casa dela, passaram a se ver com frequência. Ela ganhou um quarto no apartamento dele e vez ou outra levava cestinha de amendoins para as crianças do prédio, como um gesto de quem aprendeu a sobreviver sem nunca perder a delicadeza. Gabriel nunca mais se envolveu com alguém como Isabela. A partir dali, aprendeu a olhar mais fundo, a escutar o tom da voz, não o valor do perfume, a reconhecer o amor onde ele realmente mora, nos gestos pequenos, na gentileza de quem não precisa provar nada para ninguém. Essa história é sobre reconhecimento, sobre como o amor verdadeiro nem sempre está nos discursos bonitos, mas sim na capacidade de enxergar o outro, mesmo quando ele está invisível aos olhos do mundo. Obrigado por ficar até o final conosco. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e comentar de qual cidade assistiu para nos ajudar.